Graça e paz, amém, igreja? Agora sim, ao vivo, né? Se você estava aí de casa, estava vendo a gente aqui parado, é que a gente estava esperando vocês entrar para poder assistir o culto. Então agora é assim, né? Então eu já gostaria de pedir para que a igreja fique em pé. E vamos começar, né, o culto de adoração. Você está feliz com Deus? Eu estou feliz com Deus. Deus, ele é muito bom. Mesmo quando a gente não é tão bom, né? Deus, ele é maravilhoso e isso independe da gente. E é isso que me deixa cada vez mais emocionado com Deus. Porque mesmo que a gente entregue pouco, Deus entrega o máximo dele pra gente. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero pedir a Ti, em primeiro lugar, Pai, aliás, eu quero Te agradecer pelas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem nos entregue, Pai. Pai, eu quero Te agradecer até mesmo pelas coisas que não são tão boas, Pai. Porque eu sei, Pai, que até mesmo nestas coisas, o Senhor tem coisas boas para nos dar, Senhor. Pai, que eu sei que nós não somos, meu Pai amado, perfeitos, mas o que basta é que o Senhor é perfeito. Eu sei, meu Pai amado, que nós não entregamos tudo o que poderia, mas o Senhor entrega, Pai, muito mais daquilo que pedimos e imaginamos, como a Tua palavra, Senhor, nos diz. Então, Pai, eu sou grato a Ti e quero pedir de forma humilde, Pai, que Teu Espírito possa vir a este culto hoje e que possa preencher a nossa casa, que é o nosso coração, Pai. Nós nunca somos interessados, Pai, que o Senhor preencha esse local físico, porque de nada vale, mas nós somos altamente interessados que o Senhor preencha, Pai, os nossos corações. Pai, quero pedir a Ti que nós possamos Te entregar, Pai, o melhor louvor, Pai, a Ti, todos nós, toda a igreja, e que possamos, meu Pai amado, fazer com que esse louvor chegue a Ti com cheiro suave, Pai, porque o Senhor é digno disso. Pai, quero pedir pelas pessoas que estão enfermas. Muitas estão em casas, outras estão, meu Pai amado, no trabalho, outras estão em determinados lugares. Mas eu quero pedir a Ti, Pai, por todas essas pessoas que não puderam estar aqui, estando doentes, ou, meu Pai amado, com indisponibilidade, Senhor. Quero pedir também a Ti, Senhor, que o Senhor possa, Pai, abençoar os que estão aqui, Pai. Que essas pessoas possam ser abençoadas por Ti e aqueles que estão também assistindo de casa. Meu Pai amado, tanto faz aqueles que estão assistindo no tempo presente ou que assistirão essa gravação no futuro, Pai. Quero pedir também a Ti, Senhor, pelas pessoas que estão desempregadas, que o Senhor possa arrumar emprego, Pai, dar estratégia, Senhor, dar trabalho, que eles possam, meu Pai amado, render, Senhor, cada vez mais e ter um salário digno a fim de manter suas famílias, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero pedir também a Ti pelos nossos líderes. Abençoe, meu Pai amado, todos os líderes. Não irei, Pai, falar o nome de algum, mas o Senhor todos conhece. No nome do Senhor Jesus, dê sabedoria e inteligência para que possamos, meu Pai amado, pastorear a Tua igreja, Senhor, diligentemente, Pai. Que possamos fazer isso de forma constante, no Teu santo e glorioso nome, que assim seja, Pai. No nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu pão, esse é o meu pão, tua vontade feita em mim. E
Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Meu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Paz do Senhor, igreja. Tô um pouco nervoso, igual todo mundo fala, né? Quando vai ministrar, dá um nervosismo. Mas assim como todos, eu fui orar quando eu soube que eu ia ministrar. E o Espírito Santo falou muito no meu coração sobre rendição. Sobre nós estarmos debaixo da vontade dEle, debaixo das mãos dEle. E confiarmos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então os louvores de hoje, vocês podem perceber que falam bastante de dependência sobre Ele ser.
E enquanto nós não colocarmos Deus no lugar em que Ele de fato merece na nossa vida, nós não vamos ver as coisas acontecerem. Nossa vida vai continuar parada, principalmente a nossa vida espiritual. Sem Deus não tem como, não tem como. Enquanto nós não colocarmos Deus no local de adoração, no trono do nosso coração, nada vai acontecer. Então essa noite eu quero te convidar a levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu sou dependente de Ti. Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o poder, Tu é a majestade, o domínio, a força. Tudo está debaixo das suas mãos, Senhor. Tu és quem detém toda a força no universo, Senhor, e é capaz de fazer tudo aquilo que nós nem sequer pensamos. Então eu quero pedir, Senhor, que o Senhor derrame da Tua presença, Deus, e toque cada um dos corações aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Diga para te adorar. Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
declaramos que toda a glória é tua, toda a honra é para ti, Senhor. Que o seu nome seja exaltado, Pai. Ao Rei Jesus. Repita isso mais uma vez, uma última vez. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aplauda o Senhor, amém. Graça e paz, irmão. Amém? Estava tão bom o louvor, né? Podia não acabar, né? Podia continuar. Mas Deus é bom. Hoje eu estou aqui na incumbência de compartilhar a palavra de Deus com vocês, né? Não é fácil estar aqui em cima, mas esse louvor a honra e a glória é para Deus, né? Então, quando a gente sobe aqui, tem que ser para Deus tudo, tem que ser para Ele, né? Tem que começar para Ele e terminar com Ele, né? Então, que o Senhor abençoe, que eu consiga pelo menos transmitir algo de bom para a vida de vocês, né? Nós vamos, né, ler o 2 Reis 6, né, do 24 em diante. É uma palavra bem conhecida, mas uma palavra meio dura, né, para nós, né? Eu estava, quarta-feira, o presbítero Joel estava pregando e ele começou a falar alguma coisa do texto que Deus tinha colocado no meu coração, né? E quando ele começou a ler, eu falei, será que ele vai ler até onde que o Senhor colocou para eu falar, né? Então, mas graças a Deus que Deus confirmou, né? E assim, eu estava em casa e de repente chega a mensagem, né? E o texto, como ele estava queimando no meu coração, eu não tive dúvida, eu falei, vai ser esse mesmo, né? Então, segundo a Reis 6, do 24 em diante, fala sobre o cerco à cidade de Samaria, né? Samaria cercada pelo exército. Então, no 24 está assim: e sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que as cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e uma quarta parte de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? E disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho para que comamos hoje, amanhã comeremos o meu filho. E cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe o outro dia: dá cá o teu filho para que comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou seus vestidos
E ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia silício por dentro sobre a sua carne. E disse a Simeão: faça Deus e outro tanto se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. E estava então Eliseu assentado com os anciãos, em sua casa também com os anciãos, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: viste como filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olha, quando vier o mensageiro, fecha-lhe a porta e empurra-o para fora. Com a porta empurra para fora, portanto, porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele. E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperai do Senhor? Aí depois a gente vai continuar mais um pouquinho no 7 lá, porque tem que concluir a obra do Senhor. Então, eu queria que vocês fechassem os seus olhos, elevassem os seus pensamentos aos céus, e eu vou orar para que o Senhor possa nos ensinar sobre esse texto. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante, aqui na Tua presença, eu quero Te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos meus pecados. Pai, mas eu quero Te agradecer por esse instante que o Senhor me concedeu de estar aqui para falar da Tua palavra. Então, Pai querido, que não seja eu, mas que seja o Seu Santo Espírito, Pai querido, falando através de mim, e que os ouvidos do Teu servo, Pai, possam ser abertos, Pai, e que a Sua palavra entre e faça morada no coração de cada um. É o que eu Te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, é uma palavra difícil, uma palavra dura, né? Que o Senhor colocou um tema no meu coração, eu coloquei assim: aprendendo com o povo da cidade de Samaria. E assim, a gente no aprendizado, a gente aprende a fazer coisas boas e também podemos aprender a fazer coisas ruins, né? Coisas que não são boas, né? Aqui o povo, eles desobedeceram a Deus, né? Pecaram contra Deus. E a gente, né? Quando eu falo a gente, eu falo a igreja, não só a nossa igreja, mas as demais igrejas não falam sobre o pecado, né? Eles não falam que o pecado, às vezes eles falam assim: afasta de Deus. Mas não é só isso. O pecado, ele é tão grave que pode Deus apagar o nosso nome, que está escrito lá no livro da vida, pode apagar. Se a gente pecar contra Deus, Deus pode fazer isso, né? Então, assim, a gente deve aprender que temos que obedecer a Deus e não ficar correndo atrás de bênçãos, né? Em vez de Deus chegar aqui e ficar pregando, falando sobre bênçãos, é para a gente falar para obedecer a Deus, seguir aquilo que Deus coloca nas nossas vidas, porque, assim, a obediência, você não vai mais precisar correr atrás de bênçãos. As bênçãos, elas vêm até a gente, porque você obedecendo a Deus, Deus vai abençoar a gente, né? Então, assim, essa cidade, ela foi cercada e foi uma coisa terrível, né? Porque se a gente hoje encontrasse alguém daquela época lá e fosse falar sobre a grande tribulação que Jesus fala lá no livro de Mateus, eles iam falar assim para a gente: eu já vivi isso, né? Ele poderia falar que não seria uma grande, mas uma pequena ou uma média, eles iam dizer que eles viveram. E assim, e Jesus fala que a grande tribulação ninguém nunca viu e nunca verá como vai ser terrível. E a gente olhando para esse texto, né, eu consigo pensar que a grande tribulação é bem mais terrível que isso. Porque assim, você imagina você pagar 80 ciclos de pratas, né, numa cabeça de um jumento. E fala que os estudiosos falam para a gente fazer um cálculo assim, pegar um salário mínimo, por exemplo, e calcular para comprar essa cabeça de jumento. O que tem numa cabeça de jumento, né? Só os dentes, né? Aquele ossão lá, os olhos lá, e não tem mais nada ali, né?
E ainda era pecado, porque o Levítico fala que não pode comer esse animal, né? Então, assim, o povo era conduzido ao erro ainda. Comprava uma coisa que era proibido comer, né? E a outra fala também que eles compravam um terço de esterco de pombos, né? E aí tem alguns estudiosos que falam que o esterco é uma árvore que tem lá. E como lá na minha terra esterco eu conheço por outra coisa, eu vou ficar com o que eu conheço, né? Isso aí mesmo que vocês pensaram. E não era para fazer horta, né? Não era para fazer horta, que eles compravam essa porçãozinha de esterco. E aí também eles falam para a gente calcular um dia de serviço para pagar essa porção. Então, assim, era uma coisa terrível, né? E assim, a que ponto a nossa desobediência chega? A que ponto a nossa desobediência leva a gente a chegar, né? A ponto de comer coisas, né, nojentas, coisas que não era, né? Que não é bem-vinda. É proibido até pela lei de Deus. E assim, né, eu não sou aquele pregador avivado, eu não tenho esse dom, né? Então, assim, e eu tenho mais o meu foco é mais direcionar as pessoas mais para o ensinamento, né? Então, eu não tenho o dom de ficar rodopiando, gritando, essas coisas, eu não tenho esse dom, né? Então, as pessoas que é mais pentecostal talvez não gostam disso, mas eu faço aquilo que Deus coloca no meu coração, né? Então, assim, uma outra parte que é terrível, né? Você imagina você pegar o seu filho, né? Seu filhinho ali, juntar com outra pessoa e matar ele para poder comer. Olha a situação que esse povo estava vivendo nessa época. Quem é que consegue imaginar pegar, né, o dedo do... Você imaginar... né, a mãe, a tia pegar o dedinho de uma criança, igual o Nicolas lá, tá lá, né? Você consegue imaginar uma coisa dessa? A gente fica às vezes fica brincando, fica sorrindo assim, porque a gente não está vivendo aquilo. Mas o pessoal, eles viveram essa parte. Eles começaram a comer carne de gente, eles começaram a comer as crianças, matar os seus filhos, né? Por causa da desobediência. Mas uma coisa boa é que Deus, ele avisa para as pessoas, ele não deixa nada escondido. Então, assim, as pessoas caíram nessas situações porque não obedeceu. Porque lá atrás, lá em Deuteronômio 28, né, Deus, ele avisa, né, que as bênçãos viriam se a gente obedecer, mas ele fala que as próprias mães, né, está lá no 28:53, que as próprias mães comeriam as suas placentas, comeriam os seus frutos que nascia de si, que eram os seus filhos. Então foi avisado lá atrás. Só que a gente às vezes não nada a ver, né? Que tem muito disso. E a gente tem isso até hoje. Isso tem nada a ver, isso é besteira. E não é besteira. Talvez hoje, se a gente fosse uma nação que fosse governada por um homem verdadeiro de Deus, e que a gente fosse um povo verdadeiro de Deus, nosso país seria o melhor país do mundo, né? Você vê que um presidente, ele colocou um título aí, né? O Brasil acima de todos, eu acho que é assim, e Deus acima de tudo e de todos. Você vê que depois disso esse cara não tem paz, ele vive, né? Tudo é apontado para ele. Mas assim, porque o inimigo, ele vai se levantar quando as coisas de Deus vêm em direção à nossa vida. O inimigo não quer que o nosso país seja um país maravilhoso, né? Ele não quer que a gente tenha essa paz. Assim como o inimigo também não quer que você seja abençoado. Então ele vai pôr barreiras para poder te impedir de você chegar a Deus, de você obedecer a Deus, né? Então, assim, um conselho para a gente é obedecer. Obedecer sempre, né? Porque Deus, ele está disposto a nos ensinar. Ele está disposto a nos dar o melhor. Então, assim, quando o povo pecou, quando o povo começou a comer tudo aquilo que não prestava, aí o rei foi questionado sobre isso e ele falou assim: eu não posso fazer nada. Ainda bem que ele entendeu que ele não podia fazer nada.
Só que Eliseu falou que ele era um homicida, né? O filho do homicida, né? E o homicida, a palavra de Deus fala que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então, assim, é bem provável que esse rei não era um homem de Deus, ele não era um homem bom, porque senão Eliseu não ia falar o filho do homicida, né? Ele não ia chamar ele filho do diabo, né? Sendo mais simples, é filho do diabo, né? Então, assim, mas o mesmo Deus que ele pune, que ele pesa a sua mão sobre as nossas falhas, por causa das nossas falhas, é o mesmo Deus que quando a gente se arrepende e volta, ele abre a janela do céu e ele manda bênçãos, ele derrama bênçãos sem medidas e ele nos acolhe de volta, né? Só que a gente não pode ficar oscilando. Uma hora eu estou desse lado, estou com Deus, outra hora estou do lado de cá. Não, a gente tem que ser firme, fiel e marchar reto em direção àquilo que o Senhor nos concedeu, que é a cruz, que o Senhor nos concedeu a salvação através da cruz. Hoje nós, quando a gente peca hoje, né? Esses dias eu até falei lá na célula que Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue por muitos, né? Então, assim, a gente conseguiu um direito de perdão pela graça e pelo sangue de Cristo. Mas quando a gente pecar, a partir de agora, quando a gente comete um pecado, a gente perdeu esse direito do sangue. Então a gente vai ter que malhar muito para poder adquirir de novo o nosso direito de salvação. E aí é por nós, porque nós perdemos o direito de sangue. Jesus, ele morreu uma vez, não vai morrer de novo por nós, né? Ele não vai fazer mais isso. Então, a gente pecando, a gente perdeu aquele direito lá. Então, a gente precisa focar naquilo que o Senhor falou. Obedeça. Obedecer sempre é o melhor para cada um de nós, né? Então, o povo, ele pereceu. Quando a gente fala assim desses períodos que as pessoas passam na Bíblia, né? Parece que é uma coisa tão pouco, né? É rápido, mas não é. Aqui eles ficaram 3 anos cercados ali. Então foi 3 anos cercados sem poder sair. Nós ficamos um ano e pouco da pandemia, né? Praticamente preso dentro de casa, sem poder estar indo em muitos lugares. Você vê que teve gente aí que ficou louco, ele começou a agredir as famílias, ele não conseguiu ter uma convivência boa com a família, porque ele não tinha esse hábito de ficar em casa. Então ele começou a se agredir, e até mataram uns aos outros. Agora imagina 3 anos você ficar em um lugar sem poder sair e sabendo que se pôr a cara para fora o inimigo te derruba, né? Só que tem um outro detalhe, o inimigo também ele não tem pressa de atuar. Eles cercaram lá 3 anos e ficou de boa lá esperando. O pessoal que estava dentro da cidade era uma cidade edificada, uma cidade no alto, que é uma cidade, né, fala que é de difícil acesso. E na época eles já construíam as cidades no alto mesmo para ter essa dificuldade, né? Hoje, se tivesse isso em Brasília, era rápido. O cara vem com o trator e passa em cima de tudo lá, porque é plano, né? Então, a cidade era edificada no alto, aí eles achavam que ninguém poderia invadir. E os caras não invadiram, mas cercou em volta, não deixou acontecer mais nada. Não subia água, não subia alimento, não subia nada, né? E aí foi ficando naquela dificuldade. 3 anos. Não é fácil ficar 3 anos. Então, 3 anos acaba rápido os alimentos. Por isso que eles chegaram a essa situação, né, de comer gente humana. Infelizmente, né, tem que falar sobre isso porque é verdade. Deixa eu ver aqui mais um. Eu não sou igual o Joel, né, que confia na mente dele, eu tenho que ter minha cola, né? Não? Então, assim, quando a gente... E Deus, ele avisa tanto que, assim, quando o rei falou que ia arrancar a cabeça do Eliseu, o cara nem tinha chegado lá. Deus já mandou o aviso para ele. Aí a gente fica perguntando, mas por que o rei foi colocar a culpa no Eliseu, né? Lembra lá atrás, lembra que o presbítero Joel falou quarta-feira que o Eliseu cegou eles e levou para dentro da cidade de Samaria, e chegou lá o rei, eu não vou ler esse texto, porque assim, eu falei para ele, né, falei assim, ó, eu estou lendo esse texto, né,
E aí, logo em seguida, eu fui convidado para trazer a palavra. E então, o que acontece? Eles levaram para lá, o rei falou assim, agora a gente mata? Ele falou, não, você só pode matar quando você lutar. Então, você alimenta eles e manda de volta. Então, ali o rei viu com outros olhos, ele lembrou assim, pô, mas se a gente tivesse matado os caras, não estava passando por isso, né? Se eu não tivesse dado os alimentos para ele, talvez a gente tinha alimento até hoje. Só que ali eu entendo que assim, o Eliseu, ele semeou, né? Ele semeou uma semente que foi para não ter agressões, para não matar, e tanto é que depois aqui mais para frente não teve morte de luta deles, né? Agora o exército ficou lá 3 anos, só acumulando riqueza, só acumulando coisa, deve ter feito roça, feito tudo ali. E aí entra nesse texto 4 leprosos, né? Os leprosos estão lá à beira da cidade, e um tem uma atitude, fala assim, ó, se a gente ficar aqui parado, vamos morrer. Se a gente entrar na cidade, lá só tem fome. Talvez eles nem podiam entrar porque eram leprosos, né? Talvez nem ia deixar ele entrar. Vamos lá no acampamento dos sírios? Aí acho que eu imagino os outros falando, você é louco? Vamos lá morrer. Fala assim, se a gente ficar aqui, vamos morrer. Se a gente chegar lá e eles matar, só vai adiantar o processo, né? E agora os leprosos, eles começam a marchar em direção ao acampamento dos sírios. E os caras começam a escutar o maior barulho, como se fosse o maior exército do mundo, vindo, marchando em direção a eles. Olha o que Deus faz. Deus pega, para Deus fazer o maior barulho do mundo, com o maior exército, ele só precisa de 4 leprosos e 8 pés, né? E às vezes a gente está aqui dentro e não tem essa disponibilidade de querer fazer aquilo que Deus precisa. 2 pés para marchar e pronto, já era, o inimigo já vai fugir. Agora os caras escutam aquele barulho, o cara começa a correr, todo mundo já larga tudo. Eu imagino o cara, você vai ficar aí? Vai ficar para morrer, já largou arma, largou comida, largou tudo ali. E agora os leprosos chegam, entram, vai em uma barraca, vazio, tudo lá cheio de farto de coisas. Aí ele começa a comer. Aí um fala assim, eu imagino que foi o mesmo que tomou a atitude de ir lá, falou, a gente está fazendo tudo errado. Se a gente não voltar lá na cidade, ou seja, eles imaginou, se a gente não voltar lá, aquele pessoal que está morrendo de fome, a gente não avisar que aqui tem comida, antes do dia amanhecer, esse mal vai cair sobre nós. A gente tem que ir lá imediato, né? E eles comeram, se alimentaram, ficou forte, voltou lá e bateram palma no portão e falou para o rei, ó, tem tudo lá à sua disposição, né? Que o Eliseu, quando o rei chegou, que foi colocar a culpa no Eliseu, Deus falou assim, amanhã quase esta hora, você vai comprar, né, 1 medida de farinha por 1 ciclo de prata. E você vai comprar 2 medidas de cevada por 1 ciclo de prata. Ou seja, as coisas de Deus é melhor e mais barato, né? E era de melhor qualidade. Agora, os caras pagavam 80 por uma cabeça de jumento, vai pagar 1 ciclo por 1 medida de cevada, né? Por 1 medida de farinha. Quem pagava um salário mínimo numa porção de esterco vai pagar um ciclo numa medida de farinha. E 1 medida de farinha lá na terra do pastor Luiz, acho que é 6 litros, né, pastor? Então é uma medida, é um negócio quadrado assim, o cara põe, enche de farinha. Então assim, eu imagino, eu vou pela nossa terra ali, né? Então, eu vou pela nossa medida. E aí o cidadão lá, eu não vou ler também, mas ele estava encostado no rei. Ele era peixe, ele estava com a mão no ombro do rei e falou assim, ainda que Deus abra janelas nos céus, poderia essas coisas acontecer aqui nessa cidade? Tipo assim, aqui nessa desgraceira toda, nessa peste toda, que o cara só via desgraça. Onde que ele ia tinha um cadáver, tinha um osso de gente lá ruído, né? Que as pessoas, né? Quem estava mais fortinho matava o outro para comer. Então ele só estava vendo desgraça naquela cidade, né? Eu disse que o texto era meio pesado, né? Então, agora quando o povo se arrepende e volta para Deus, que Deus fala assim, amanhã vai ter fartura nessa cidade.
Agora o camarada que estava encostado no rei falou assim: Deus não pode abrir uma janela no céu e derramar bênçãos aqui. Aí o profeta recebe uma ordem de Deus falando para ele: olha, você vai ver com seus próprios olhos, porém você não vai comer, né? E Deus, ele cumpriu à risca a sua palavra. Quando eles pegaram ali uns 5 cavalos melhorzinhos que ainda restava lá do rei, foi lá e começou a trazer os alimentos. E quando abriu aquela porta lá daquela cidade, que falaram assim: olha, tem alimento à nossa espera. O povo saiu correndo, aí o puxa-saco estava lá na frente e foi atropelado, porque, né, desviado não pode ficar na frente do povo de Deus, que o povo de Deus atropela, né? Então, ele era um inimigo ali dentro daquela cidade, né? Porque ele só conseguia ver desgraça na frente dele, e tudo que ele via, ele proferia, ele falava que não tinha condições. Então, assim, tentar duvidar de Deus é um pecado gravíssimo. E assim, né, vai pagar com a vida no físico, igual ele pagou, né, que é para todo mundo ver que as pessoas estavam passando por aquela situação por causa do pecado, porque estava vivendo uma situação difícil, mas não queria saber de Deus. Quando Deus resolve voltar para eles, aí vem um outro e tenta desafiar. Não, ele não consegue fazer isso aqui. O nosso Deus, ele é Deus poderoso, é Deus grande, Deus é o maior que existe. Não existe outro Deus diante dele. Não existe outro Deus diante da face do nosso Deus. Essa é a verdade. Tanto é que às vezes as pessoas fazem uma pergunta assim: o que você vê e Deus não vê? Né? E aí você fica assim: mas como assim? Eu vejo e Deus não vê? Né? Como que pode acontecer isso? Né? E aí você vai ver. Aí você fala assim: eu vejo. Né? O homem vê outro homem, mas Deus não vê outro Deus. Né? Então assim... E às vezes a gente, quando fazia essa pergunta para mim, eu falava: que é isso, rapaz? Tudo que eu vejo, Deus vê também. E ele fala: não, tem uma coisa que o homem vê e Deus não vê. E aí quando o cara falava, eu falava: é verdade, né? Então assim, Deus não vê outro Deus, né, diante dele. Ele só vê ele, né? E não existe outro. Então que nós possamos entender que o nosso Deus, ele abre janela no céu, ele abre muralha, né? Ele abre mar, ele faz o que ele quiser, né? Então assim, e a gente não tem direito de questionar a Deus por nada, né? Se a gente for falar: mas por que Deus permitiu que o povo passou fome? Não, porque o povo não queria saber de Deus, né? Ah, mas Deus é tão mau assim. Não é Deus que é mau, é as pessoas que são maus, é as pessoas que não querem saber, né? Até que o presbítero Joel já falou aqui quantas vezes que Deus é o único ser que fez 2 lugares. Um para quem gosta dele morar com ele, e o outro para quem não gosta morar, né? Então assim, Deus ainda tem esse zelo pelas pessoas que não gostam dele, tem um lugar para elas morar, né? Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso, porque ele faz essas coisas tremendas. Quando a gente pensa que não tem mais saída, quando a gente pensa que não tem mais jeito, né? A gente tem uma janela. Quando as portas todas se fecham, tem uma janela, né? E o nosso Deus, ele avisa sempre. Ele avisou para esse povo que se eles não obedecessem, ia passar por dificuldade. Às vezes a gente não tem estatura espiritual para poder entender, né? Que aqui, quantas vezes a gente foi lá um monte, e o Senhor falou assim: eu sou o Deus que abre porta e fecha portas. E as portas que eu abro, ninguém fecha. E as portas que eu fecho, ninguém abre. Aí nós já começamos lá: puxa, acho que Deus vai querer fechar a nossa igreja. Começamos a entrar num propósito de oração em prol do nosso ministério. Deus foi lá e fechou o mundo inteiro. E a gente só foi entender isso 1 ano depois, né, João? Nós chegamos no monte e falamos: lembra do que Deus fez aqui e tal? Aí que a gente foi cair na nossa realidade, que Deus tinha falado que fechava as portas e ninguém abria. E nós preocupados com o nosso ministério, e Deus fechou o mundo inteiro. Então assim, Deus, ele ainda fala até hoje, é só a gente buscar. Deus fala com todos nós, né? Eu estava sentado ali na quarta-feira, a palavra queimando no meu coração, e eu ainda brincando com o João: caramba, você leu o meu texto que eu estou estudando e tal, né? Eu falava assim: se você ler tal do 24, eu vou tacar a Bíblia nele, né? Aí quando foi na semana, aí eu comecei a ficar com medo, né? Eu falei: vixe, já sei o que vai acontecer. Aí eu não queria nem abrir o zap. Daqui a pouco, quando foi 3 horas da manhã, eu levantei para poder
de trabalhar. Aí eu olhei e tinha uma mensagem lá. Eu falei, nem vou abrir essa mensagem. Mas, né, é o que Deus quer. Que Deus quer usar os leprosos. Deus, né? Então, assim, se eu estou lendo aqui que Deus precisa de leprosos para poder marchar em direção ao acampamento do inimigo, então por que eu ia recusar, né? Num momento eu pensei de falar não, né? Mas assim, eu já falei várias vezes não, mas de agora em diante eu vou rever esses meus conceitos, né? E vou começar a falar mais sim para a obra do Senhor, porque assim, eu acho que eu ainda faço pouco por aquilo que o Senhor faz por mim, né? E eu esqueci de agradecer no começo, né, os pastores pela confiança. Eu, pastor Luiz, eu esqueci, tá? Isso é nervosismo mesmo, tá? Então, assim, eu já agradeço pela confiança que vocês tiveram de colocar aqui um leproso para poder marchar em direção ao acampamento do nosso inimigo. Então assim, irmão, eu não sou muito de ficar esticando o assunto, né? Então o que Deus me deu a passar para vocês foi isso, né? Eu queria ficar até meia-noite aqui falando para descontar o que o pastor Luiz faz, né, pastor? Mas eu sei que todos nós vamos trabalhar amanhã, né? E tem muita gente que levanta de madrugada. E eu gosto de encerrar, né, trazendo louvor, né? Eu gosto de chamar o louvor para cantar mais uma, né? Então a gente vai ter tempo para ouvir mais uma vez um louvor. Que o Senhor use vocês aí, escolhe aí um louvor e manda ver. Aqui é o altar do Senhor, né? E no altar do Senhor eu tinha 3 colas, mas eu só usei uma, tá? Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de sua vontade. E o vento sopra aonde quer. Assim sou eu, sou eu. Assim sou eu, sou eu. Em muitas coisas você acreditou. Viveu no mundo de ilusões. Depositou sua fé. Depositou sua fé em homem que não pode responder suas orações. Acredite. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você, foram feitos pra
conhecer seu segredo. De quem depositou com amor corpo, alma, corpo, alma e espírito. É luz divina, como Criador, somos fruto dos sonhos de Deus, de Deus, de Deus, somos fruto dos sonhos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, somos fruto dos sonhos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, sonhos de Deus, de Deus, de Deus, de Aleluia. Olha. Deus é tão bom. Eu nem pedi, mas eu gosto desse louvor, né? Trazer um altar do Senhor, né? Já que eu gosto de deixar as coisas bem claras, né? Então, o altar é lugar, né? Aqui também tem um significado, né? O altar de Deus é o lugar onde Deus escolhe para que seus filhos venham te adorar, né? Então, na época, o altar do Senhor, ele era feito de pedra bruta, né? Para a fonte de adoração, né? Então, assim, que ela começa na adoração, ela tem que ser levada a Deus, né? Começa com Deus e vem e termina com Deus, né? Então, como eu disse no começo, que eu, né, jamais quero estar aqui para ser destaque, né? Então, quem tem que ser destaque aqui é o Senhor. E todos nós que subimos aqui tem que ter essa visão, que nós não estamos aqui para nos aparecer, nós estamos aqui para passar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Vou chamar o pastor Luiz, né, pastor? Já eu disse que eu não sou uma metralhadora, né? Eu sou um estilingue, tá bom? É uma pedrada só e pronto. A palavra do Senhor comigo é assim. Lá com as crianças ainda demora um pouquinho mais. Agora aqui embaixo, que as crianças já são tudo crescidas, tudo, né? Já estão tudo preparadas. Que o Senhor possa falar cada vez melhor no coração de vocês, que vocês possam ter, né, por mais que o texto tenha sido duro, né, seja difícil, mas que vocês comecem a meditar, para que amanhã ou depois a gente não possa estar fazendo coisas, né, desagradáveis, coisas que contaminam o nosso corpo, né? Então, que a gente possa comer o melhor desta terra. E para nós comer o melhor dessa terra, a gente tem que obedecer, a gente tem que ser obediente a Deus, né? Então, que cada um comece a pensar assim, obedecer a Deus e entender que o pecado, ele afasta a gente de Deus. Está lá em Isaías, eu acho que é 59, né? Eu não posso confiar muito na minha memória, mas eu acho que é Isaías 59. Então, ele fala que o pecado nos afasta de Deus. E lá em Êxodo 32, quando Moisés estava falando com Deus, Deus deu uma resposta para ele: eu apago todo aquele que pecar contra mim, né? Quando Moisés estava lá de boa, pedindo intercessão pelo povo, que ele estava na presença de Deus, né? Então, estava todo laxo, todo calminho, né? Mas quando saiu da presença, virou um oliveira. Então, é isso aí, que Deus abençoe. Obrigado por vocês me tolerar esses minutos aí, que Deus continue falando no coração de vocês.
sonhos de Deus, Somos frutos do sonho de Deus. Somos frutos do sonho de Deus. De Amém, irmãos? A paz do Senhor para todos. Irmãos, antes de dar os avisos, não tem como a gente não ser grato a Deus pela forma e pela simplicidade que Ele usa, como Ele quer e quem Ele quer. Muitas das vezes é aquilo que a gente tem sempre dito e a gente espera que venha aí renomado, que seja alguém assim diferente. E tem pessoas que se atrevem até mesmo puxar, tentar pesquisar quem que vai pregar para ver se vem ou não. E isso me dá tristeza. E do outro lado me dá bastante alegria, sabe por quê? Porque Deus usa. Não é o homem que fala. Quando sobe isso daqui, deixa Deus usar, Deus fala à igreja. E se você prestou atenção nesta noite, Deus deu um tremendo recado para nós. Eu tenho alguns anos, vai dizendo assim, nesses dois livros, de 1ª e 2ª Reis, inclusive na terça-feira que antecedeu a que o presbítero Joel pregou, eu tinha falado também da sucessão de Elias para Eliseu, né? E o que eu observo que dois fatos principais. Não vou comentar em cima da mensagem, jamais, foi uma mensagem riquíssima e eu aprendi, Diácono Nilson, e Deus te usou poderosamente, graças a Deus por isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção na mensagem é, quando o rei cercou a cidade com seu exército, houve escassez, porque não podia entrar, não podia sair. Deus me trouxe rapidinho lá a cidade do camarada que está comandando a guerra contra a Rússia. Não, contra a Ucrânia. Vocês prestem atenção, ele tem toda a liberdade. Ele tem, entre aspas, todos os poderes nas mãos. Mas Deus está fechando o cerco contra ele. Ele não vai poder comprar, ele já não tem crédito, ele já não tem para onde exportar as riquezas, porque é um dos países que mais produz ouro, ele não está podendo exportar os seus ouros. Por quê? Porque ele mexeu com o povo de Deus. Ali no meio daqueles civis que estão morrendo, tinha filhos de Deus, seres humanos. E uma alerta para nós, irmãos. Prestem atenção que quando o rei estava saltando o muro, o que me chamou a atenção? Uma mulher viu e clamou, dizendo: rei, espera aí, eu quero conversar contigo. E o rei, sem entender, talvez agindo como ainda aquela carapuça de rei, disse: você acha que eu tenho cevada, que tenho vinho para te servir? Ela disse: não, espera aí, eu só quero te contar um fato. Ele disse: se Deus não te ajudar, muito menos eu posso te ajudar. É a Bíblia que está dizendo isso. Ela disse: não, é que eu fiz um trato com a minha vizinha, eu fiz um trato com meu amigo, eu fiz um trato com meu parceiro. E eu cumpri o meu trato. Nós cozinhamos o meu filho e nós comemos. Na hora dela cozinhar o dela, ela não aceitou. E o que Deus revelou ao meu coração: cuidado com os pactos que você anda fazendo. Muitas das vezes você acha que é pacto de Deus, que Deus está no negócio, é inimigo te enganando. Busca a palavra de Deus, aprenda da palavra de Deus.
Eu estava ontem em uma reunião, e aquela reunião, irmãos, simples. Você olhava assim, a simplicidade transpareceu em todos que estavam ali presentes. Mas quando cada um abriu a boca, você sentia Deus falando no meio daquela reunião. E o que eu percebo, não sei se a igreja está percebendo isso, Deus está recolhendo o seu povo. Hoje eu saí para trabalhar cedo e a minha esposa disse: amor, quando eu cheguei, eu fiquei hoje um dia que quase que não aguentei sobreviver o dia. Eu falei, por quê? Aí eu sonhei, eu acordei, abri o Face, eu vi a foto do meu pai e a minha mãe. Os meus sogros já foram para o Senhor. Aí mais tarde a minha filha, que está lá fora do país, em outro país, ligou para ela e disse: eu sonhei com a volta de Jesus. Depois eu fiquei sabendo mais tarde que a Melissa também sonhou com a volta de Jesus. Irmãos, e eu colho os mínimos detalhes, eu estou que nem Joel. Deus usa na maior simplicidade, presbítero Joel, avisando o seu povo que Ele está nas portas, que Ele está voltando. Você não acredita se não quiser, mas irmãos, preparem, porque o Senhor está voltando. Amém? Vou parar por aqui. Amém. Irmãos, sábado, dia 22/7, haverá um encontro de jovens aqui. Eu posso... Dia 2, né? É dia 2, não é sábado? Então, eu falei sábado, dia 2/7. Falei 22? Meu Jesus, perdão. Dia 2/7, às 18 horas. 18h30. Não, 18h30 é o filme. Não. Pera aí. 18h30, pessoal. Então escreveram errado. Mas tudo bem, amém. Às 18 o culto, às 18h30 o filme, tanto na igreja quanto na TV. Você que é jovem de 1 a 60 anos, eu estou no meio. Está convidado para estarem aqui. Amém, irmão? É isso mesmo? Venha participar, venha prestigiar. Eu falei com a minha esposa que a gente precisa estar junto com os jovens. A gente precisa estar apoiando, estar junto, aprendendo com os jovens. E é gostoso isso daí, né? Ainda que a gente chegue aqui com a fisionomia um pouco mais, assim, tipo vencida, mas a gente é jovem em Cristo. A Bíblia diz que a gente tem que se tornar como jovens, né? Então vamos estar juntos em nome de Jesus. Você já colocou a tua oferta no envelope? Nós aprendemos aqui que o rei disse: se o Deus dos céus não te ajudar, quem sou eu para te fazer alguma coisa? Vamos buscar de Deus. Amém? Pai que estás nos céus, a tua igreja nesta hora, Senhor, continua o culto te adorando e te louvando, te exaltando com a 10ª parte, também com a oferta, para depositar no teu altar. Eu quero apresentar a Ti, Senhor, cada vida, cada lar representado neste lugar, Senhor. Ó Deus, mesmo aqueles que não estão aqui, que são representados através dos mesmos que estão aqui, seja alcançado pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia. Eu quero Te louvar, Te exaltar, Te agradecer em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces santas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja desde agora para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe e continue o culto em casa. Continue orando pelos nossos pastores para que Deus possa abençoá-lo ricamente.